residente da Organização das Nações Unidas, a senhora Etona Ecolé. Com a permissão de Suas Excelências, Senhores Ministros da Economia, Plano e Integração Regional, Sr. Soares Sambu, e dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e das Comunidades, Sr. Carlos Pinto Pereira, vamos dar início à reunião. Estamos aqui reunidos para a reunião anual do Comitê de Pilotagem do Quadro de Cooperação das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável para a Guiné-Bissau, que tem como objetivo principal a apresentação dos resultados das atividades desenvolvidas pela ONU em parceria com o Governo da Guiné-Bissau em 2023, no quadro de cooperação para o desenvolvimento, visando alcançar a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Guiné-Bissau. Nesse âmbito, convidamos a senhora Etona Ecolé, coordenadora residente interina do Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau, para usar a palavra. Poi cosa ruolo mezza de? Ale? Rede social, botamos paciência. Já não foi culpa, eu quero. Vou fazer isso. No tripé, se não estou. Finca. Caros presidentes desta reunião comigo, o excelentíssimo senhor Carlos Pinto Pereira, ministro dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e das Comunidades, o excelentíssimo senhor Soares Sambu, ministro da Economia, Planeamento e Integração Regional, excelências ministros e ministras aqui presentes, estimadas secretárias de Estado, também membros deste comitê, os representantes de parceiros e das organizações da sociedade civil, caros colegas chefes das Nações Unidas, caros participantes, muito bom dia. Em nome das Nações Unidas, permitam-me iniciar por agradecer a presença de todos para mais uma reunião do Comitê de Pilotagem que agrega ONU, Governo e parceiros, e que temos em conjunto como função acompanhar e monitorar o quadro de cooperação para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas na Guiné-Bissau, entre o Governo e as Nações Unidas para o período 2022-2026. Permitam-me, por iniciar, por agradecer às Suas Excelências, o Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e da Comunidade, e ao Senhor Ministro da Economia e do Plano e de Integração Regional, por co-presidirem comigo esta reunião. Como sabem, estas reuniões ocorrem em todos os países onde a ONU tem um quadro de cooperação com o governo. Mas tenho que salientar que não são muitos os países onde temos a honra de ter na presidência dois ministros, como é hoje o caso. Agradecer por isso. E Suas Excelências, Senhor Carlos Pinto Pereira e Senhor Soares Sambu, por este ato de co-presidência que não é apenas simbólico, mas que demonstrar a seriedade e o compromisso do governo em levar para a frente o nosso quadro de cooperação.
Registramos também com muito agrado a presença de vários ministros e ministras, também membros deste comitê. Temos conosco as 3 organizações da sociedade civil, que não só agradeço a presença e o papel neste comitê. Agradeço aos nossos parceiros de desenvolvimento e doadores, não apenas pela presença, mas também pelo trabalho que realizam conosco. Seu apoio técnico e financeiro continua e é igualmente importante para a implementação dos programas do quadro de cooperação. Todos sabemos que a Guiné-Bissau ainda enfrenta muitos desafios de desenvolvimento. Por isso, estas reuniões de diálogo são fundamentais. Caros presidentes e caros membros deste comitê, como sabem, o quadro de cooperação das Nações Unidas 2022-2026 é um plano de esforços conjuntos para que a Guiné-Bissau avance na Agenda 2030 e concretize os objetivos de desenvolvimento sustentável. O quadro de cooperação envolve as autoridades nacionais, mas também a sociedade civil, o setor privado e parceiros internacionais. O quadro de cooperação externa é totalmente alinhado com o Plano de Desenvolvimento Nacional para o período 2021 e 2023. Agradecemos ao Governo por incluir este ponto na agenda e pela confiança depositada na ONU como convite para acompanhar as autoridades nacionais a desenvolver um novo plano que continuará a servir de base para a nossa colaboração. Caros membros do Comitê de Pilotagem, em setembro do ano passado, na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, os Estados-membros, incluindo a Guiné-Bissau, reconheceram com preocupação o pouco tempo que ainda temos até 2030 e como o mundo continua longe de cumprir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Apenas 15% das metas dos ODS foram alcançadas. E, em resposta, chefes de Estado e de Governo e representantes de Estados-membros da ONU, de forma unânime, adotarão a declaração política de cúpula dos ODS no dia 18 de setembro de 2023, como acelerar a Agenda Mundial de Desenvolvimento dos 2030, quando, para além dos desafios comuns, o mundo conhece a pandemia Covid-19 com impacto ainda imensurável. A resposta foi a renovação do compromisso na Agenda 2030, mas também indicaram 6 áreas que podem ser catalisadoras da mudança e da transição, nomeadamente 1. Sistemas alimentares, 2. Acesso à energia e acessibilidade, 3. Educação, 4. Alterações climáticas e biodiversidade, 5. Conectividade digital e 6. Emprego e proteção social. Não são novos objetivos, mas áreas agregadoras e catalisadoras para acelerarmos a Agenda 2030. Caros co-presidentes e caros membros deste comitê, com vossa permissão, gostaria de usar as palavras dos próprios Estados-membros de alertar sobre os ODS da declaração referida
acima e votada por unanimidade passar a ler. A realização dos ODS está em perigo. Na metade do prazo de implementação da Agenda 2030, estamos alarmados com o fato de que o progresso na maioria dos ODS está se movendo muito lentamente ou regrediu abaixo da linha de base de 2015. Atualmente, nosso mundo está enfrentando várias crises. Anos de conquistas no desenvolvimento sustentável estão sendo revertidos. A declaração política indica-nos o ponto de situação, mas também relembra-nos a todos qual o caminho para o desenvolvimento e as possíveis pedras neste caminho, a começar pela ligação paz, justiça e desenvolvimento. Os Estados-membros enfatizaram que a realização do pleno potencial humano e do desenvolvimento sustentável não será possível se metade da humanidade continuar a ter seus direitos humanos e oportunidades ligadas. Em suma, a aceleração dos objetivos de desenvolvimento necessita do fortalecimento do Estado de Direito e de coesão social, de inclusão, espaço cívico e o esforço conjunto de parceiros nacionais, regionais, bilaterais e multilaterais para que consiga melhorar das condições de vida de todos os meninos, meninas, mulheres e homens em todas as regiões da Guiné-Bissau. Caros co-presidentes e caros membros deste comitê, nesta reunião iremos também partilhar o ponto de situação do Fundo de Consolidação de Paz, que, como sabem, é um fundo dependente do próprio secretário-geral das Nações Unidas, e que na Guiné-Bissau é estratégico para a sustentabilidade de paz e, nesse sentido, a implementação do quadro de cooperação. Na Guiné-Bissau temos atualmente 7 projetos com um orçamento de 22 milhões de dólares. Em 2023, como se recordam, a Comissão para a Consolidação da Paz realizou uma visita à Guiné-Bissau e, na altura, acolheu o pedido de Sua Excelência, Presidente da República, para mais um projeto na área do combate à corrupção e às crianças talibã. E estamos, neste momento, a ultimar ambos processos para estes projetos. Sobre o fundo, é para nós extremamente importante ter uma forte apropriação nacional através da orientação estratégica, da supervisão dos investimentos e garantir a sustentabilidade das ações apoiadas. Sobre o Fundo para a Consolidação da Paz, deste comitê o compromisso de maior engajamento e apropriação nacional e é o vosso endosso para os pedidos de extensão de projetos existentes e para as novas candidaturas. Excelências, antes de passar à conclusão desta minha intervenção, queria aproveitar que estamos em 2024 de recordar que este ano a Guiné-Bissau tem mais um ciclo do Mecanismo de Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos, OPR. A revisão periódica é um mecanismo de avaliação da situação dos direitos humanos com base no relatório nacional, apresentado pelo próprio Estado. É um exercício pelo qual passam todos os Estados-membros das Nações Unidas e que acontece a cada 4 anos e meio, aproximadamente.
aproximadamente, e que funciona como uma espécie de prestação de contas na área dos direitos humanos. Sobre a UPA, queria aqui reiterar a nossa disponibilidade para apoiar tecnicamente o governo na elaboração do relatório. E para finalizar, gostaria de agradecer aos membros do comitê de pilotagem por ter dispensado o seu tempo para participar nesta reunião. E peço a todos e a todas que continuem empenhados no papel orientador para a ONU no que diz respeito à implementação do nosso quadro de cooperação e que, colectivamente, possamos acelerar e ver progressos nos resultados prioritários de desenvolvimento para o povo da Guiné-Bissau. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora coordenadora do Sistema das Nações Unidas, da Guiné-Bissau, senhora Etonata Antônio. De seguida, convidamos o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e das Comunidades, o senhor Carlos Pinto Pereira, a concluir o seu discurso. Tenha a vontade, senhor Ministro. Grandíssimo Sr. Soares Sambu, Ministro de Economia, Plano e Integração Regional, Excelências, Senhores Membros do Governo de Carlos Pereira, Senhora Dona Colete, Coordenadora Residente interina do Sistema das Nações Unidas, em Guiné-Bissau, Senhores Embaixadores, representantes dos organismos internacionais e membros do corpo diplomático, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Depois de um interregno de quase um ano, eis-nos de novo reunidos para retomarmos a reunião do Comitê de Pilotagem do Quadro de Cooperação das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável na Guiné-Bissau. Este encontro, que se reveste de grande importância e que tenho o prazer de co-presidir, propõe-se fazer um exercício sobre os resultados das atividades levadas a cabo no quadro da cooperação das Nações Unidas e o Governo da Guiné-Bissau em 2023, o ponto de situação e estado de implementação do Fundo de Consolidação da Paz das Nações Unidas, o plano de ação do Governo no âmbito da cooperação para o desenvolvimento sustentável para o período 2022-2026 e a metodologia para a elaboração do novo Plano Nacional de Desenvolvimento. É sem dúvida um marco importante para a nossa cooperação, que vai permitir reafirmar de forma clara a direção estratégica a seguir e fazer o seguimento da implementação do quadro de cooperação, que está inteiramente alinhado com o Plano Nacional de Desenvolvimento, cujo objetivo é colocar a Guiné-Bissau numa trajetória rumo ao desenvolvimento, à paz e à estabilidade. É também um programa completamente alinhado e significa uma contribuição das Nações Unidas para a realização da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, com o qual o Governo de Guiné-Bissau está completamente comprometido. Esta é uma nova perspectiva, mais abrangente, uma vez que conta e contará com a participação de todas as agências das Nações Unidas presentes no país, fundos e programas, bem como com o apoio e a participação da sociedade civil e do setor privado. Ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, aspiramos ter um quadro de cooperação para o desenvolvimento que atenda às necessidades das nossas populações. Para tal, este exercício conjunto envolveu e vai envolver altos representantes do Governo, representantes de ministérios e departamentos, o setor privado, as organizações da sociedade civil,
academias, grupos de jovens e mulheres, bem como funcionários das Nações Unidas, que trabalham de mãos dadas para melhorar o nosso quadro de cooperação. Gostaria de encorajar todos para que prossigam com este magnífico trabalho, na medida em que a implementação destes importantes projetos contribui de forma significativa para o desenvolvimento sustentável e para a consolidação da paz do nosso país, através da facilitação do diálogo político, do reforço do setor da justiça, da promoção da participação das mulheres e dos jovens no processo político, bem como de um apoio adequado na coordenação desses esforços. Entendemos, por conseguinte, que um seguimento e avaliação regular destes projetos, com planos de trabalho devidamente preparados e os seus relatórios periodicamente apresentados, deverão traduzir-se em resultados positivos que todos nós almejamos. Para terminar, gostaria de reiterar o meu compromisso pessoal e o compromisso do Governo da Guiné-Bissau em continuar a trabalhar de mãos dadas e com o sistema das Nações Unidas e com todos os parceiros para superar os desafios que se nos colocam ao longo do caminho para o cumprimento da Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável e da Agenda Africana 2063 para o desenvolvimento do povo. Muito obrigado. Obrigada, Excelência Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades. Em seguida, convidamos a Sua Excelência Ministro da Economia, Plano e Integração Regional, Sr. Soares Sambu, para proferir o seu discurso de abertura. Tenha a vontade, Sr. Ministro. Muito obrigado. Excelência. Excelência. Carlos Pereira, ilustre Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e Comunidades. Excelências, senhores membros do Governo, caros colegas, Excelência Senhora Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas de Guiné-Bissau, Excelentíssimos senhores embaixadores e representantes de organizações e organismos internacionais acreditados na Guiné-Bissau, Senhor Embaixador Paulo Silva, Conselheiro de Sua Excelência o Primeiro-Ministro, técnicos superiores e dirigentes dos diferentes ministérios aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, caros convidados, caros jornalistas. É com grande honra que vos dou as boas-vindas à reunião do Comitê de Pilotagem do Quadro de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 2022 a 2026 na Guiné-Bissau. E, em simultâneo, que é também a reunião do Comitê de Pilotagem do Fundo para a Consolidação da Paz. Gostaria de começar por agradecer ao Ministro dos Negócios Estrangeiros pela permissão para co-presidir esta reunião. Caro amigo, muito obrigado. Agradeço também ao Sistema das Nações Unidas e à sua representante na Guiné-Bissau pelo apoio inestimável na organização desta reunião. Estendo os meus agradecimentos aos meus colegas ministros aqui presentes, aos parceiros presentes como a CDAO, a União Africana e a União Europeia, bem como as organizações da sociedade civil que integram este comitê. E feito o cumprimento aos meus co-presidentes deste comitê, saúdo todos os presentes e expresso a minha gratidão por estarem aqui hoje para esta importante reunião. Caros colegas do governo, caros chefes de agências das Nações Unidas e parceiros. Este comitê conjunto tem para nós como função principal dialogar de forma franca sobre o quadro de cooperação existente entre o governo da Guiné-Bissau e as Nações Unidas. E nesta cena, gostaria de pedir a todos que utilizemos este momento para um diálogo franco, onde possamos partilhar problemas, críticas, ideias e sugestões
sobre a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento da Agenda 2030, que nós, enquanto Estado de Guiné-Bissau, aprovamos. Este ano, decidimos incluir uma novidade na agenda deste comitê. A partida pode parecer pontos adicionais, mas fizemos porque, para nós, são pontos diretamente operacionais. Refiro-me ao mapeamento das ações de desenvolvimento nas regiões que o meu Ministério está a fazer com a ajuda do PNUD e denominamos este documento de Plano de Ação focado nas regiões e nas pessoas. Este plano consiste em documentar de forma simples os projetos em andamento e os que estão previstos para cada região, especialmente aqueles que fazem parte do nosso quadro de cooperação com as Nações Unidas. Isto porque reconhecemos que podemos e devemos fazer um esforço maior para partilhar informações, garantindo que os documentos de desenvolvimento reflitam as realidades das regiões e não apenas de Bissau para as regiões, conforme as orientações superiores da Excelência do Presidente da República. E aqui, de uma forma interessada, queria também passar a mensagem que nós, Governo, precisamos que as várias agências das Nações Unidas nos informem e partilhem sistematicamente o que estão a fazer nas várias regiões. Isto não apenas como meros fiscais, mas porque precisamos que os governadores regionais e as estruturas do Estado nas regiões sejam envolvidos e que tenham voz, antes, durante e depois dos projetos. O mapeamento conduzido pelo nosso Ministério não é um documento estanque. Por isso, solicitamos que todas as Nações Unidas, o sistema das Nações Unidas, informe sistematicamente sobre quaisquer alterações e novos projetos. O ponto focal no Ministério da Economia é a secretária do Estado do Plano, que infelizmente não conseguiu estar conosco, deverá viajar ainda esta manhã, integrar numa delegação de Excelência do Presidente da República. Para além deste mapeamento para as regiões, apresentaremos também a metodologia e o calendário para o novo Plano Nacional de Desenvolvimento. E mais, entendemos ser importante partilhar aqui o estado da realização dos trabalhos de elaboração da estratégia de economia azul, que também já concluímos e está em fase de preparação para ser apresentado ao Conselho de Ministros. Entendemos que partilhar essas informações neste comitê faz todo o sentido e esperamos receber valiosos contributos de todos os presentes. Caros membros do comitê, em 2022, como vice-primeiro-ministro, tive a honra de participar na primeira revisão nacional voluntária, PNR, abreviadamente da Guiné-Bissau, no Fórum Político de Alto Nível em Nova Iorque, que é ainda hoje um documento fundamental para compreendermos onde estamos e os desafios na implementação da Agenda 2030. Na ocasião, salientei que as prioridades do país têm que incluir a paz, a boa governação, a promoção da biodiversidade, o capital natural, infraestruturas, desenvolvimento humano e crescimento econômico. A revisão nacional voluntária foi a nossa avaliação do nosso desenvolvimento à luz da Agenda 2030 e da Agenda Africana 2063. Dessa avaliação, considerou-se um dos pontos fortes e uma grande oportunidade para o crescimento do país é a juventude. Com 35% da nossa população na faixa etária entre os 15 e 35 anos, temos enormes oportunidades de desenvolvimento social e econômico. Não é fácil, mas parte da solução é sermos positivos e ver o potencial da juventude para serem parte da solução, como na criação de emprego. Somos ainda um país frágil, mas temos um território rico em habitats naturais e em recursos. E temos uma zona marítima exclusiva que continuamos a não apreciar e valorizar como deveríamos.
temos uma diversidade étnica e religiosa que em muitos países é um problema, mas no nosso caso, este cruze fortalece o nosso tecido social e vivemos na diversidade cultural. A resiliência e a coesão social são características do nosso povo e que devemos também ver como riqueza. Na agenda de desenvolvimento temos muitos desafios, mas gostaria de falar de uma conquista, ou melhor, mesmo de um sucesso significativo, que foi a decisão do nosso Estado de classificar mais de 26,3% do nosso território como áreas protegidas em conformidade com os Objetivos Internacionais da Biodiversidade de Aichi. Não há muitos países que tenham tido a visão de uma decisão semelhante. Claro que desafios existem, e é precisamente por isso que esta reunião é tão importante, porque juntos podemos superar muitos desses desafios. Caros membros do Comitê, a implementação dos projetos de cooperação com a ONU enfrenta o desafio das taxas de execução. Muitas vezes, devido a situações imprevisíveis de instabilidade que o país conheceu, no entanto, o desenvolvimento e os guineenses precisam de que redobremos esforços para levar o desenvolvimento às pessoas. Da parte do governo, enfrentamos muitas dificuldades, mas temos o sentido de servir o Estado e servir com dedicação e rigor. Não podemos ser nós, os servidores do povo, a justificar atraso na implementação deste quadro de cooperação. Apelo, por isso, aos meus colegas que renovemos o nosso compromisso com esta cooperação com as Nações Unidas. É prioritário e nós somos responsáveis, porque somos os condutores da Agenda de Desenvolvimento da Guiné-Bissau. Precisamos ser mais assertivos, mais vigilantes e ainda mais cooperativos. Da parte da ONU, apelamos para que continuem com uma atitude proativa de diálogo com o governo, respeitando que a implementação deve ser feita em parceria conosco. A apropriação nacional é da nossa responsabilidade, mas também requer que nos concedam espaço e informação ao longo de todo o ciclo de implementação dos projetos. Sendo assim, dava por aberto essa nossa sessão de trabalhos. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, Excelência, Ministro da Economia, Plano e Integração Regional, Sr. Soares. Findos os discursos, de seguida iremos passar para as apresentações. Convidamos para a primeira apresentação o Sr. Jocelyn Peinar, representante do FNUAP e presidente da equipa de gestão do programa ONU, para proceder à apresentação dos resultados do quadro de cooperação ONU e Governo da Guiné-Bissau. Tenha a bondade, Sr. Jocelyn Peinar.
Sua Excelência, Sr. Carlos Quintero Pereira, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e da Solidariedade. Excelência, Sr. Soares Sambu, Ministro da Economia, Plano e Integração Regional. Excelências, Ministros e membros do Governo da Guiné-Bissau. Excelência, Sr. Ayrton Naikole, Coordenador, Presidente interino do Sistema das Nações Unidas. Excelências, membros do Corpo Diplomático, parceiros técnicos e financeiros, caros membros da administração pública, caros colegas e ilustres participantes, minhas senhoras e meus senhores. A qualidade de líder da equipa de gestão do Programa de Quadro de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, tenho a honra e o prazer de apresentar a este Comitê de Pilotagem um resumo dos resultados e realizações do Sistema de Desenvolvimento das Nações Unidas na Guiné-Bissau em 2023. A meio do período de implementação do quadro de cooperação e tendo em conta a rotatividade das instituições, consideramos que seria importante fazer uma apresentação abrangente e incluir, se possível, interesse. Por que e que estamos aqui juntos? Quem é a equipa nacional das Nações Unidas na Guiné-Bissau? O que alcançamos até agora em 2023? Quais são os planos para acelerar a implementação do quadro de cooperação até 2026 e mais adiante? O quadro de cooperação para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e o principal instrumento estratégico que orienta a contribuição do Sistema de Desenvolvimento das Nações Unidas para a realização da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável na Guiné-Bissau. Foi desenvolvido através de um esforço colaborativo entre as agências da ONU, o governo e outros parceiros, e assinado pela Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e Comunidade e o coordenador residente do Sistema da ONU em agosto de 2021. O quadro de cooperação define 3 prioridades estratégicas. Governação transformadora e inclusiva, que visa reforçar a governação democrática, a paz e o Estado de Direito. Transformação econômica e estrutural, que promove crescimento verde, inclusivo e resiliente, tirando partido das características do Estatuto Pequeno Estado Insular em Desenvolvimento. Desenvolvimento do capital humano, aumentar o acesso a serviços sociais de qualidade, especialmente para o mais vulnerável. A equipa nacional das Nações Unidas é composta por 16 agências, incluindo 7 agências residentes, o que significa que tem um escritório estabelecido na Guiné-Bissau, e 9 agências não residentes que contribuem através de alguns projetos e pequenos gabinetes locais. Na sua qualidade de estrutura de governação, mais elevada para o quadro de cooperação e o Fundo de Consolidação da Paz, o Comitê de Pilotagem assegura a direção estratégica e a supervisão de ambos. Hoje, a apresentação irá destacar alguns dos principais resultados e realizações do Sistema de Desenvolvimento das Nações Unidas na Guiné-Bissau em 2023, o segundo ano de implementação do quadro de cooperação. Passamos a rever os resultados alcançados no âmbito do primeiro pilar, que diz respeito à governação transformadora e inclusiva, que inclui o respeito pelo Estado de Direito e a manutenção da paz. Este primeiro pilar visa a obtenção de resultados no âmbito de 5 realizações, respectivamente: governação democrática, estabilização política e reforma, processos políticos inclusivos, justiça, direitos humanos e igualdade de gênero, integridade e luta contra a impunidade. Em 2023, a ONU, em parceria com o governo e os parceiros, reforçou a capacidade da organização da sociedade civil para controlar a administração pública, melhorando a transparência e a responsabilização.
implementou sistemas digitais no Ministério da Justiça para a digitalização de certidões de nascimento e apoiou a integração do sistema de registro dos setores de saúde e da educação. Esta iniciativa não só promove a governação baseada na oportunidades e a inclusão, como também contribuir para a concretização dos direitos humanos, em especial facilitando a realização progressiva dos direitos sociais e econômicos, como demonstrado pela inscrição escolar de 39.000 crianças. Apoio o diálogo político inclusivo e a adoção de um código de conduta eleitoral por 64 representantes de organizações da sociedade civil. Deu formação a 40 política e liderança feminina. Além disso, prestou apoio técnico e financeiro para a realização de eleições legislativas justas e transparentes, que registarão uma taxa de participação de 79,57% dos eleitores. Depois, avançou a igualdade de acesso à justiça através de uma parceria com o Centro de Acesso à Justiça, que resolveu mais de 3.700 casos através de serviços de mediação e conciliação. E reforçou também os balcões de gênero nas esquadras de polícia, promovendo um quadro de segurança inclusivo. Elaborou e divulgou um manual sobre o tráfico de pessoas, reforçando os quadros jurídicos contra os crimes transnacionais. Reforçou a ética e a integridade na aplicação da lei, contribuindo para a redução do tráfico de drogas e da criminalidade organizada. Passemos agora a rever os resultados da realização no âmbito do segundo pilar, que se trata de transformação. Oscar, por favor. Que se trata de transformação econômica e estrutural, desenvolvimento sustentável e crescimento verde, inclusivo e resiliente, que não deixa ninguém para trás. O segundo pilar centra-se em 5 resultados que tratam respectivamente de governação econômica, apoio ao setor privado e ambiente propício, reforçar a resiliência ao clima e às catástrofes a nível comunitário, desenvolvimento informado sobre catástrofes e riscos climáticos, governação e gestão sustentáveis dos recursos ambientais e naturais, incluindo a proteção da biodiversidade e as energias renováveis. No âmbito do segundo pilar, em 2023, no domínio da agricultura e da segurança alimentar, mais de 58.000 pequenos agricultores, incluindo mulheres, receberão apoio para aumentar a produtividade agrícola. Foram distribuídas 150 toneladas de arroz, reforçando a segurança alimentar na região de Caxias, Oio e Biombo, e foram vacinados mais de 150.000, reforçando assim o setor agropastoril. No domínio do reforço de capacidade econômica, facilitou o acesso ao mercado a mais de 150 produtores locais, gerando receitas significativas com produtos locais como o arroz e a batata doce. No domínio da sustentabilidade ambiental, foram elaborados documentos estratégicos fundamentais para a gestão dos recursos naturais e a resiliência às alterações climáticas, e apoio à gestão sustentável de 1.500 hectares de terra, beneficiando 1.600 agregados familiares. No domínio das infraestruturas e da economia azul, reforçarão-se infraestruturas rurais, melhorando o acesso às zonas remotas e ligando as comunidades aos polos econômicos. E reforçaram-se as capacidades do setor das pescas, melhorando significativamente os meios de subsistência e promovendo a utilização sustentável dos recursos oceânicos. No domínio do reforço das capacidades, mais de 4.000 agricultores beneficiarão de formação técnica sobre as melhores práticas agrícolas. Vejamos agora os resultados e as realizações no âmbito do terceiro pilar,
que trata de desenvolvimento do capital humano. Slide, por favor. E também o slide. O terceiro pilar centra-se em 6 realizações que, no seu conjunto, contribuíram para melhorar os resultados do setor social: de saúde, educação, água, saneamento, higiene e habitat, nutrição e segurança alimentar, proteção social, proteção contra a violência. No âmbito do reforço do sistema de saúde, a ONU revitalizou o sistema de cuidados de saúde primários, envolvendo o mais alto níveis governamentais. Expandiu o serviço de saúde em 45% das instalações de saúde em 6 regiões, melhorou a gestão do HIV, da hepatite viral e das infecções sexualmente transmissíveis, com 73% dos indivíduos seropositivos a receberem cuidados, e distribuiu 1,3 milhões de redes hospitalares. Também a ONU contribuiu para o desenvolvimento da Política Nacional de Professores e de outros quadros estratégicos no domínio da educação. 108.000 crianças beneficiarão do programa de alimentação escolar. A validação do primeiro currículo pré-escolar da Guiné-Bissau para crianças de 5 anos, com o objetivo de universalizar a educação na primeira infância até 2030. A contribuição da ONU para o reforço da proteção social conduziu à elaboração de uma política de um Plano Nacional de Proteção Social que responda a choques, completando passos significativos no sentido do desenvolvimento da política de proteção social, e depois uma experiência piloto de transferência de dinheiro em 3 regiões, que distribuiu cerca de $300.000 a 1.500 agregados familiares vulneráveis. A contribuição da ONU para melhorar os serviços básicos conduziu a 200 comunidades declaradas livres de defecação ao ar livre no âmbito da abordagem de saneamento total liderada pela comunidade, e aumento significativo da participação feminina nas iniciativas comunitárias de saúde e saneamento, e também a validação e divulgação da primeira política de plano de ação de proteção de crianças. Apesar do contexto internacional, o nível de recursos disponíveis manteve-se estável, com $83 milhões em 2022 e 66 milhões em 2023. Esses recursos são parcialmente distribuídos aos parceiros de implementação, que incluem instituições governamentais, ONGs e sociedade civil, para serem executados no âmbito de acordos entre as agências e os seus parceiros de execução. Os fundos são distribuídos a um apoio direto à prestação de serviços, um apoio normativo, um apoio ao desenvolvimento de políticas, recolha de análise de dados, desenvolvimento de capacidade ou assistência técnica, parcerias e partilha de conhecimento. E a taxa de execução nos últimos 2 anos foi de cerca de 63% em 2022 e 60% em 2023. 69% em 2023. Uma grande percentagem deste valor vai para o terceiro pilar, que está aqui em laranja, ocupando mais de metade da execução orçamental em ambos os anos. No entanto, há sinais de que a ligeira diminuição de 2022 para 2023 pode tornar-se uma tendência e pode ser mais difícil continuar a mobilizar esse nível de recursos. Por seguinte, a qualidade da execução e a taxa de execução devem permanecer elevadas para continuar a convencer os parceiros financeiros a investir no desenvolvimento sustentável da Guiné-Bissau.
Observando a distribuição de fundo entre os ODS, uma grande proporção dos fundos disponíveis e dos gastos, cerca de 40%, é destinada ao serviço de saúde. Tá? Refletindo sobre seus objetivos principais, a ONU definiu 2 indicadores importantes para avaliar seus investimentos em gênero e direitos humanos. O marcador de gênero, em uma escala de 0 a 3, fornece indicação sobre o nível de integração da igualdade de gênero no planejamento e na execução. As principais atividades que visam especificamente reduzir a desigualdade de gênero, transformar a norma de gênero e fortalecer o empoderamento das mulheres e meninas. O marcador de direitos humanos, também, em uma escala de 0 a 3, avalia se um projeto de desenvolvimento está contribuindo. Refere-se às atividades que se baseiam explicitamente no gozo e no cumprimento dos direitos humanos ou em padrões de discriminação, desigualdade ou marginalização, ou em questões identificadas por meio de uma análise dos direitos humanos, inclusive sob uma perspectiva de gênero. Os principais desafios que o país enfrenta para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável resume-se a vulnerabilidade econômica, pressões sociais e ambientais, instabilidade política, contexto volátil, recursos humanos e mobilizações de recursos. Para 2024, pretendemos concentrar os nossos esforços em acelerar os ODS, dando prioridade a programas de iniciativas de aceleração com impactos catalisadores e transformadores na comunidade vulneráveis, incluindo os meios de subsistência, a igualdade de gênero, os direitos humanos e as desigualdades. A ONU também apoiará o trabalho para aumentar a mobilização de recursos, trabalhando com o governo e outros parceiros para mobilizar recursos para a implementação dos ODS. Trabalhar em estreita colaboração com os parceiros para garantir que a sua assistência técnica se alinhe com as prioridades do governo e reforce as instituições e sistemas governamentais para cumprir a Agenda 2030 e os compromissos da Guiné-Bissau em matéria de direitos humanos. Prestar apoio integrado para reforçar o Sistema Nacional de Dados e Estatísticas. Para o efeito, será necessário colaborar com o governo para melhorar a recolha, a análise e a divulgação de dados. Utilizar o Grupo de Desenvolvimento da Guiné-Bissau como plataforma central para promover o diálogo estratégico entre os parceiros de desenvolvimento e o governo. A ONU continuará a reforçar as suas iniciativas de parceria, incluindo a procura de vias para a cooperação do Sul. E, por fim, prestar apoio específico à formulação e implementação de um novo plano de desenvolvimento nacional orientado para o país, inclusivo e alinhado com as prioridades de desenvolvimento nacional e a realização dos ODS. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigada, Sr. Josemir Penar, pela sua apresentação. De seguida, passamos para a segunda apresentação, que será a Sra. Elizabeth Harman, Conselheira para a Paz e Desenvolvimento ONU, vai apresentar o ponto de situação do Fundo da Consolidação da Paz, PDF, das Nações Unidas. Tenha à vontade, Sra. Elizabeth. Muito bom dia a todos e a todas. Eu peço desculpa de não estar a falar baixo, estou a falar aqui onde a mestre cerimónia está, e peço também desculpa por talvez a minha altura não permitir
vejam se perante o tamanho do conflito. Eu sou Elizabeth Azevedo Armas e cabe-me apresentar de uma forma muito sumária o Fundo para a Consolidação da Paz, mas faço em nome do Sr. Coordenador do Secretariado do Fundo para a Paz, que está na Guiné-Bissau há 6 meses, o meu colega Gideon Henrique, que está aqui, e nos 6 meses ainda não teve tempo de domínio completo nem do português nem do crioulo. Mas ele promete que nos próximos 6 meses fará ele a apresentação em português. Em relação ao Fundo para a Consolidação da Paz, é um fundo, dividimos a apresentação em 2 partes. Uma primeira parte, relembrarmos um pouco, de uma forma muito sucinta, a particularidade deste fundo e o número muito limitado de países que usufruem deste fundo. E depois, então, falarmos também de uma forma muito sucinta dos 7 atuais projetos que a Guiné-Bissau tem neste momento ao abrigo deste fundo. Queria também partilhar convosco que nas pastas que foram distribuídas existe um pequeno sumário de 6 páginas dos resultados do fundo recentes. No entanto, obviamente, que estes resultados do PBF estão integrados naquilo que acabou de ser partilhado pelo colega Jocelyn. Mas, mesmo assim, se quiserem acompanhar melhor, depois lerem com maior detalhe sobre a concentração, foi distribuído na vossa pasta de documentação do sítio. Ora, portanto, os primeiros 4 pontos que vou falar é aquilo que eu disse de uma forma muito sucinta, relembrarmos a todos as particularidades do que é o Fundo da Consolidação da Paz e a presença da Guiné, e depois do ponto 5 a 8, são uns pontos, mas são breves, partilhar convosco o ponto de situação dos 7 projetos e, em especial, um apelo a que este Comitê de Pilotagem, como o Sr. Ministro os 2 Ministros e a Sra. Representante do Sistema das Nações Unidas referiram, na verdade, estamos perante 2 comitês de pilotagem que é o mesmo grupo de pessoas. Estamos perante o Comitê de Pilotagem do Quadro de Cooperação, mas também o Comitê de Pilotagem do Fundo da Consolidação da Paz. E, portanto, por isso a importância de ter um momento destinado só ao Fundo da Consolidação. Este fundo é um fundo que tem a primeira particularidade, é que é um fundo que depende diretamente e responde ao Secretário-Geral das Nações Unidas. Portanto, não há outras práticas com esta característica, com esta dimensão e com este objetivo. É um fundo que foi criado com a aprovação da Assembleia Geral das Nações Unidas, mas que depende e responde diretamente ao Secretário-Geral das Nações Unidas e, por isso, uma citação em que o nosso Secretário-Geral, António Guterres, lembra que o trabalho para a paz deve ser permanente, mesmo quando estamos em paz. Não pode ser um trabalho só quando há conflito ou quando há pós-conflito. É um trabalho que deve ser feito mesmo quando estamos em momentos de paz para garantir a sustentabilidade da paz, que é o caso da Guiné-Bissau. Ora, o fundo não tem assim tantos anos, foi um fundo criado em 2006.